Eu tô aqui com os meus ingredientes organizados e prestem atenção e anotem tudo certinho, certo? Combinado? Vamos lá então, pessoal. A gente começa então com os ingredientes que são úmidos, certo? Que é os ovos, o óleo e a cenoura. Eu vou colocar aqui no liquidificador. Uma coisa que eu sei que vão me perguntar muito: Mahara, posso fazer essa receita na batedeira? Gente, eu indico, principalmente por causa da cenoura, que você faça no liquidificador. Não quer dizer que você não possa fazer na batedeira, você pode, mas o resultado perfeito por causa da cenoura é no liquidificador, certo? Então eu vou colocar 3 ovos, tá? Em temperatura ambiente. Vou colocar 240 ml de óleo. Gente, comprem esses copinhos medidores. Eles dão super certo e podem muito bem substituir, dependendo da receita, podem substituir a balancinha digital, que igual eu super indico você a comprar, porque ela tem um custo baixo, mas às vezes o que é um custo baixo para mim, para outra pessoa que está começando e está com dinheiro contadinho, pode ser um custo alto. Então a balancinha custa em torno de R$35, mas o copinho medidor custa em torno de 5, né? R$3,50 você consegue comprar, certo? Então 240 ml de óleo. O óleo é o óleo da sua preferência, tem de girassol, tem de canola, tem vários óleos, pode ser o da sua preferência, tá? Então foi o óleo. E agora aqui, uma coisa muito importante, que muitas pessoas acham que a receita toda tá errada, mas o grande erro tá aqui, ó, para não acertar a receita de bolo de cenoura, que é a quantidade de cenoura que vai na receita. Eu falo que é 2 cenouras médias pequenas, ou médias para pequenas, tá? Se você colocar 2 cenouras pequenas, vai dar mais ou menos 200 gramas de cenoura. O que acontece é que muita gente, às vezes o que é pequeno para um é grande para o outro, né? Coloca 2 cenouras daquelas bem graúdas e aí dá 400 gramas quase de cenoura. E obviamente o bolo vai abatumar, vai solar, não vai crescer, tá? Então nunca mais esqueçam isso. Até 200 gramas de cenoura vai ficar perfeita a tua receita. E 200 gramas de cenoura geralmente é 2 cenouras pequenas, pequenas mesmo, cenourinha, tá? 2 cenouras, tá? Então vamos lá. De preferência, rale a cenoura também. Vai facilitar muito o nosso amigo liquidificador, né? A misturar e a dissolver bem essa cenoura na nossa massa, certo? Então vamos colocar aqui a cenoura. 2 cenourinhas pequenininhas, certo? Para quem tem a balança, 200 gramas de cenoura. E vou bater esses 3 ingredientes aqui, certo? Vamos lá. Para que a cenoura se misture bem no óleo e nos ovos, eu bato em torno de 1 a 2 minutos. Eu deixo batendo em velocidade média para alta no liquidificador e ela fica bem misturada nos outros 2 ingredientes. Agora que eu coloquei esses 3 ingredientes, eu vou adicionar o açúcar. Eu gosto, deixa eu limpar aqui. Eu gosto de ir adicionando aos poucos, porque o nosso liquidificador, eu não sei o de vocês, mas o meu, ele é de 1.500 watts, se não me engano. Mas mesmo assim, o liquidificador ele não foi feito para fazer massas de bolo, né? Ele foi feito para fazer batidas, sucos, outras coisas, né? Então a gente faz a massa, né, no liquidificador porque tem a cenoura, facilita pra gente, fica mais triturado, dá mais certo o resultado. Mas o liquidificador ele não tem força que nem a batedeira para bater a massa. Então a gente tem que ir aos poucos, tá? Se às vezes você ficar ansiosa, né, para bater, tem grande chance de não bater bem. Até porque pode ficar tranquila que a massa depois a gente vai finalizar ela com o fouet ainda, tá? Na mão. Então eu coloquei um pouco de açúcar, vou bater, tapar aqui e vou bater.
E agora eu acrescento o restinho aqui, tá? Então, vamos retomar. Foram 3 ovos, 240 ml de óleo, 2 cenouras pequenas e agora eu estou adicionando 2 xícaras de açúcar. Mahara, 2 xícaras de quanto ml? Xícara de 240 ml, tá, gente? Não precisa botar 2 xícaras tão cheia, tá? 2 xícaras de 240 ml, certo? Coloquei aqui, vou bater mais um pouco. Bati o açúcar, agora vem a parte da farinha. Agora, aos poucos, eu vou adicionando a farinha, tá? Vou pegar aqui e já vou colocando a farinha. Eu não peneirei a farinha, tá? Tô usando a farinha da marca Veneranda, mas eu também indico a farinha da marca Rosa Branca, que eu já usei muito, também uso em algumas receitas, tá? Coloquei um pouco de farinha agora e vou batendo. Farinha também é 2 xícaras, tá? 2 xícaras de 240 ml, certo? Vamos lá. Essa medida você pode fazer certinha também pelo copo medidor, tá, gente? Coloca ali 240 ml de farinha, tá? Não precisa ir pela farinha, coloca pelos ml que vai dar certo também. Se você, eu não sei se a minha xícara é 240 ml, se é de 200, não sei o que. Na dúvida, pode ir pelos ml do copo medidor que vai dar super certo. Vamos lá. Vou adicionando. Agora eu vou finalizar ela aqui com o fouet mesmo. Vou passar ela pra cá. Ela fica uma massa, não fica uma massa grossa, mas também não fica muito líquida não. Ó, vou colocar aqui. Gente, essa massa é uma das mais pedidas para as fatias gourmet. Essa combinação perfeita com bolo de cenoura no Royal, tá? Então eu vou colocar aqui. Cuidando para não virar. Deu. Uma colher de sopa de fermento. Vou botar para cá, que eu vou fazendo bagunça. E agora direitinho da gente montar dentro da forma, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Vou colocar aqui na outra. Uma das até a metade, vai sobrar um bom espaço para a massa crescer. Lembrando que eu não preciso que essa massa transborde, cresça estufada até em cima, porque a gente nem vai usar tudo, a gente vai cortar depois no meio e a gente precisa que fique 2 camadas de massa não tão grossas, porque o que precisa ser grosso é a quantidade de necessidade disso, né? Porque a gente vai utilizar essas massas para fazer as fatias gourmet, certo, gente? Então vamos lá, vou levar. Quem aí é fã do plástico filme igual a... Ó. Ficou numa altura, temperatura do forno só para dar uma douradinha, certo? Mas não há necessidade disso, né? Porque a gente vai utilizar essas massas para fazer as fatias gourmet, certo, gente? Então vamos lá, vou levar para o meu forno e depois eu volto para mostrar o resultado dessa linda massa de cenoura para vocês.